Fala galera, meu nome é Adriano, eu trabalho atualmente na Transpetro, sou do cargo de dutos e terminais, que também é chamado de operador. O concurso de 2023 e de 2026 mudou o nome do cargo para dutos e terminais, mas era chamado de técnico de operação. Eu atuo no sistema Petrobras há muito tempo, desde os 18 anos eu conheço esse sistema, porque em 2011, mais ou menos, quando eu tinha 18 anos, eu entrei na BR Distribuidora. Nessa empresa, para quem não conhece, é a Petrobras Distribuidora, ela atua na área de distribuição de combustíveis. Lá eu era técnico de operação também. E para vocês terem uma ideia, eu quando fiz concurso da Petrobras Distribuidora, eu estava no terceiro ano do ensino médio ainda. Quando abriu o edital, jamais imaginar também que ia fazer concurso do sistema Petrobras, até porque eu não conhecia, não era tão divulgado igual hoje. E eu utilizei, nessa época, esse método, que eu chamo de método reversa. Eu utilizei provas anteriores, fiz várias coisas que eu aprimorei hoje, e é a técnica que eu divulgo, né? Quando abri o concurso da Transpetro, também foi a mesma situação. Eu fazia faculdade, jamais ia imaginar que abriu o concurso da Transpetro. Esse concurso ele abriu do nada também, que em 2018, para quem não lembra, era aquela época de impeachment, foi a época do Michel Temer, Lava Jato. Ninguém imaginava que ia ter concurso, até porque estava numa fase ruim assim de concurso para o sistema Petrobras. E eu acabei utilizando a mesma coisa. Fiz o estudo através do estudo reverso e acabei passando em primeiro lugar na Transpetro. Isso mostra para vocês que eu sou uma pessoa que eu conheço bem o sistema Petrobras. Eu atuei tanto na BR Distribuidora quanto na Transpetro agora, que eu trabalho ainda. E na Transpetro eu já trabalhei em vários lugares. Em Santos, no terminal de Santos, e também no Centro Nacional de Controle Logístico, que é o CNCL. E atualmente eu trabalho no terminal da Ilha Redonda, que é um terminal de gás. Meu irmão também trabalha no sistema Petrobras, ele é coordenador de plataforma. Assim, o sistema Petrobras é uma coisa que eu ainda vivencio no meu dia a dia desde os meus 18 anos. Eu sempre atuei nessa área e a minha família também, meu irmão, sempre atuou nessa área. É uma área que eu acredito que eu sei bastante coisa, porque eu vivencio isso. E o técnico de operação, a vantagem dele é que ele é da área operacional, ele acaba conhecendo até mais a fundo o sistema na prática. E eu tô falando isso daí para vocês antes de começar o vídeo, para vocês entenderem um pouco sobre um pouco da minha trajetória, né? Mas hoje o vídeo eu vou falar um pouco sobre a diferença do cargo de engenheiro com o cargo de dutos terminais. Eu vou comparar com o cargo de dutos terminais porque é um cargo que muita gente está procurando, tem dúvida. E também eu vou comparar com o cargo de engenharia porque é um cargo que tem muita gente procurando também para tirar suas dúvidas. E são cargos meio que complementares e vocês vão entender o porquê. Mas antes de eu explicar para vocês isso, peço que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, para a gente fortalecer as informações e ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Sobre o cargo de engenharia, o que seria melhor, engenharia ou dutos e terminais? Existem dois caminhos diferentes para esses cargos. Um cargo, ele é um cargo mais carreirista. A empresa, a Petrobras, ela é uma empresa, tanto a Transpetro quanto a Petrobras são um sistema. Para quem quer ser um profissional carreirista, você pretende ser um gerente, você pretende crescer mais profissionalmente, o cargo de engenharia ele é um cargo muito melhor. O cargo de dutos terminais, ele é um cargo que eu acredito que talvez te dê mais qualidade de vida. Existe essa diferença. É uma coisa que você tem que ver o que você quer para a sua vida e tem os seus pró e contra para os dois lados. O engenheiro, ele vai ser um profissional que eu acredito que ele está desenvolvendo uma atividade mais técnica, porque ele é um engenheiro, né? O cargo de dutos terminais, que é o operador, você vai ser especialista mais na planta. Eu estou falando assim, se caso você sempre ser um operador. É lógico que depende muito também de como você é esse operador. Você pode ser um operador especialista e lá dentro e crescendo também. Mas eu estou colocando aqui de modo geral. O engenheiro ele já é um cargo mais profissional. O de dutos e terminais, não.
ele é um cargo que eu digo assim, que você nem vai ser um técnico em si. Porque, para mim, na minha opinião, um técnico seria como se fosse alguém da manutenção, um inspetor. É um cara mais técnico. Agora, o dutos terminais, não, ele é um operador. Ele é como se fosse um líder de área, que ele tem as rotinas dele, tem que fazer as manobras. Mas tudo, como eu estou dizendo, tem os seus prós e contras. Se você é uma pessoa que eu acredito que pretende fazer alguma coisa por fora, empreender, esse tipo de coisa, eu acho que dutos terminais é até melhor. Porque você trabalha com escala de folga. E dentro da empresa, você tem as suas atividades, tem as suas responsabilidades, mas não é a mesma coisa de você, por exemplo, ser um engenheiro e você pega uma responsabilidade de cuidar de alguma atividade específica ali. Aqueles problemas ficam para você. Então, até na tua folga ali, tipo sábado, domingo, quando você estiver em casa, é uma coisa que você fica na sua cabeça. Quando você voltar para o trabalho, você vai ter que resolver aquele problema. Agora, o de dutos terminais, não, você é um operador, trabalha em escala de turno. Você, enquanto estiver lá, tem a responsabilidade. Chegou o próximo grupo, você passa a atividade para o outro, acabou. Você chega em casa, ninguém vai te ligar, não vai responder e-mail. Na sua folga, a sua folga e vida que segue. Você não leva aquilo para a tua folga. Igual atividade de engenheiro. Não que no começo o engenheiro vai ser assim, mas a tendência é esperado que você tenha alguma responsabilidade de ser um coordenador, de ser um gerente, de ser alguma coisa. Não estou falando que todos os engenheiros vão ser gerentes e coordenadores, até porque não tem vaga para todo mundo. Mas a tendência é essa, porque é um cargo carreirista. Agora, o técnico de operação dos terminais já não. Ele é um cargo que você consegue ser carreirista também, é lógico, depende de cada um. Tem gente que se dedica mais e se destaca. Tem muito operador que vira gerente, coordenador, supervisor, tem. Mas eu digo no modo geral, você vai ser um profissional ali que vai ter as suas atividades dentro da sua rotina. Só que tem uma vantagem de ser operador. Você trabalha em 4 dias, folga 6. O trabalho é um trabalho muito bom, muito digno. Eu gosto muito do meu trabalho, até porque eu estou lá até hoje. É uma atividade que permite, na sua folga, fazer outra coisa, no sentido, algo para você. Não estou falando nem no sentido de empreender. Às vezes você quer, sei lá, fazer alguma atividade que você gosta de fazer. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de fazer alguma coisa, ficar mais com a família. Aí vai de cada um. Não que engenheiro não consiga, mas o tempo é menor. E tem muitos operadores que têm coisas por fora. Eu trabalhei em Santos, tinha um operador que tinha barbearia. Aqui no Rio de Janeiro tem operadores que mexem com Airbnb, tem casa de aluguel, sei lá, eles fazem outras coisas. E essa folga acaba permitindo ele fazer isso. Para um lado é até melhor, porque você vai ter uma coisa paralela, né? Você não vai depender só do trabalho na empresa. Agora o engenheiro, como ele trabalha de segunda a sexta, pelo menos eu não conheço um engenheiro que tem outra coisa paralela, até porque não vai ter muito tempo para fazer isso. E tempo é dinheiro. Aí vai muito da pessoa. Você quer ser uma pessoa que quer ter um bom emprego, quer fazer carreira dentro de uma empresa, eu acho que engenharia é muito bom. Se você quer fazer a sua atividade com responsabilidade, tudo, e na sua folga você fazer uma outra atividade, eu acho que de operador é melhor. Agora, se você quiser ser carreirista como operador, é possível, só que a dificuldade é maior no sentido de destaque, né? Porque você vai ter que provar muita coisa que você é muito bom para se destacar e competir com os outros. E quando eu falo de engenharia e dutos e terminais que estão intercalados, porque você pega o cargo de dutos e terminais. Para quem quer ser engenheiro de petróleo ou engenheiro de terminais e dutos da Petrobras, engenheiro de petróleo é Petrobras e engenheiro de terminais e dutos também é Petrobras. É um cargo que, se você estudar, você vai ter muita facilidade de estudar para engenheiro de petróleo. Porque se você buscar os assuntos do concurso de engenharia de petróleo, cai muita física, cai muita matemática. Física e matemática você já está estudando para dutos terminais. Química também cai para engenheiro de petróleo, só que cai menos química do que para operador, para você ter uma ideia. Ou seja, você já está estudando química. A única diferença é que você vai ter que estudar a parte de engenharia de petróleo, que não é tanta coisa, em média 5 questões na prova de engenharia de petróleo. A parte mais difícil é a parte de cálculo,
que é a parte de álgebra, cálculo integral, diferencial. Essa daí vai ser a parte mais difícil. Resistência dos materiais, você tem uma ideia, o cargo de operador também já cai resistência dos materiais. É lógico que para engenheiro você vai ter que estudar um pouco mais. Só que é um universo que você aproveita muita coisa. Se você está estudando para operador, tanto para Petrobras quanto Transpetro, é um caminho para quem quer ser engenheiro, para você estudar para engenheiro de petróleo. Ou engenharia de terminais e dutos, que é muito bom também. E é um cargo que tem pouca concorrência, engenheiro de terminais e dutos. Por que eu acho legal engenheiro de terminais e dutos também? Porque o cargo de operador na Transpetro é dutos e terminais. Imagina, você já está atuando na área de dutos e terminais. E se você observar os assuntos para operador, ele engloba, como eu disse, tanto para engenheiro de petróleo quanto para engenheiro de terminais e dutos. Se você buscar o edital de engenheiro de terminais e dutos, ele é um concurso que também cai a parte de cálculo, de álgebra, igual engenheiro de petróleo, só que ele cai muito sobre equipamentos, que é bombas, a parte de instrumentação, válvulas. Isso daí o técnico de operação também está estudando já. E é um cargo que está no seu universo até de trabalho, porque o engenheiro de terminais e dutos, ele está numa atividade que o técnico de operação está atuando. Você vai mexer na área de terminais e dutos. E é um concurso muito bom também, só que tem um porém, é um cargo que não necessariamente sempre abre e abre pouca vaga. Só que a concorrência é baixa, pelo menos nos últimos concursos foi. Talvez abra aí no futuro, talvez não abra. É um cargo assim que não é igual engenheiro de petróleo, que sempre está abrindo. A desvantagem de terminais e dutos para engenheiro é essa. Agora, o cargo de operador, ele é um cargo que sempre está abrindo e é um cargo que você estuda as matérias e já aproveita para estudar para engenharia de petróleo. E a vantagem de estudar para engenharia de petróleo, que é uma engenharia referência na Petrobras, né? Porque a Petrobras mexe com petróleo. Se você for engenheiro de petróleo, a carreira sua tende a ser melhor. Então, assim, eu estou falando para vocês, vocês têm que avaliar o que é mais vantajoso para você. Às vezes a pessoa não quer ser carreirista, ela quer viver a vida dela, ter um trabalho digno, ganhar bem e tá tudo certo. Agora, se você tem muita vontade de ser um engenheiro na empresa, ter uma carreira maior, eu acho que vale a pena estudar para engenharia. Mas se você está estudando para técnico e pretende estudar para engenharia no futuro, quer garantir primeiro a vaga de técnico, continue. Lá na frente você estuda para engenharia. E é isso daí que eu queria falar no vídeo de hoje, só para tirar algumas dúvidas sobre as duas carreiras. Depois eu posso até falar mais sobre o cargo de engenharia na Transpetro, o cargo de técnico na Transpetro, para a gente tirar algumas dúvidas, porque é uma coisa que eu vivencio, né? Eu vejo na prática. Eu não posso falar detalhes, porque eu não tenho permissão para isso, mas coisa de vivência, não tem problema eu falar. E eu tenho conhecidos, eu vejo, está na minha rotina, eu já trabalhei em tantos lugares dentro da empresa. E para quem pretende estudar para o concurso da Transpetro, quer passar utilizando o método que eu utilizei, né, que eu desenvolvi para o concurso da Transpetro atualmente, pode entrar no grupo do WhatsApp, do Telegram, ou acessar o site que eu deixei aqui embaixo, o link abaixo, ou pode falar comigo também, que foi um método que eu utilizei e eu sempre utilizo para o sistema Petrobras, caso eu fosse fazer outro concurso também, é a mesma coisa. Quem estuda para técnico, estuda para engenheiro, não muda nada. A questão da prova é a mesma ideia. É múltipla escolha, o estilo das questões são as mesmas. O que vai diferenciar é mesmo a profundidade dos assuntos. Mas a ideia é a mesma. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e até a próxima.